Bom dia, gente! Hoje nós vamos conversar sobre a febre reumática, dando seguimento à nossa disciplina de Fundamentos de Cardiologia. A febre reumática, ela também é conhecida como reumatismo infeccioso ou doença reumática ou até mesmo cardiopatia reumática crônica, tá? Ela é a principal causa de cardiopatia adquirida das doenças cardiovasculares na infância e na adolescência. É considerada muito rara, com cerca de menos de 15 mil casos por ano no Brasil. A febre reumática, além dela ser mais comum em crianças e adolescentes, ela também é comum na idade escolar. Ocorre como complicação de uma infecção de garganta causada pelo estreptococo, tá? E quando ela é inadequadamente tratada, ou então quando essa criança tem uma doença chamada escarlatina, que é uma doença bacteriana, ela pode afetar várias partes do corpo, como articulações, coração, vaso sanguíneo, sistema nervoso e pele. Então, esse estreptococo, ele cai na corrente sanguínea e ele vai acometer vários tipos de tecidos do corpo. Os sintomas dessa doença incluem febre, as articulações sensíveis e dolorosas, e o tratamento vai ser medicamentoso e, na maioria das vezes, pela vida toda. Então, a febre reumática pode ser definida como uma complicação tardia, ou seja, de 1 a 2 semanas após uma amidalofaringite. Ela é uma doença classificada inflamatória, multissistêmica, reincidivante, então ela pode retornar, e também autoimune. E ela ocorre por uma resposta do organismo ao poder tóxico do estreptococo, conhecido como beta-hemolítico grupo A de Lancefield ou GABS. A febre reumática ela vai acometer preferencialmente pessoas de ambos sexos, entre 5 e 15 anos de idade, como eu disse anteriormente, e especialmente de baixo nível socioeconômico, principalmente aquelas que vivem em aglomerações urbanas e também são acometidas por infecções amidalofaríngeas de repetição. Essa doença, ela ocorre então após um episódio de amidalite bacteriana que foi tratada de forma inadequada. E aí ela vai evoluir, né, sendo frequentemente acometido as articulações, o coração, os vasos sanguíneos, a pele, o sistema nervoso, né, o cérebro, deixando sequelas cardíacas graves, consequências essas que podem perdurar por toda a vida, e isso não é raro, é comum, e também podem ser letais. O acometimento articular, embora pode ser repetitivo, ele não leva a sequelas. Então tem uma frase de Lazzeni que ele ditou, né? Ele citou em 1816 a 1883, no tempo em que ele estava vivo, que o reumatismo agudo, ele lambe as articulações pleura e meninges, mas morde o coração, ou seja, a febre reumática é o tipo de doença que acomete de forma drástica o coração. Por isso, sequelas cardíacas graves. Então, isso para a nossa disciplina é muito importante. É uma doença que ocorre em surtos, então podem ser vários surtos. Sendo assim, se ela não for prevenida, e a cada surto, ela vai aumentar a chance de ocorrer lesões cardíacas graves, tá? Então, é uma doença que ela tem que ser acompanhada e tratada por toda a vida. Bom, uma vez instalada
a amidalofaringite por estreptococo, esses anticorpos do nosso corpo vão ser produzidos e, ao invés de atacar o estreptococo, ou seja, a bactéria invasora, de forma equivocada, elas vão atacar o nosso próprio organismo. Então, o nosso próprio anticorpo vai nos atacar, em especial as articulações, o coração e o cérebro, tá? Então, é isso que vai acontecer. Por isso que ela é considerada autoimune, porque ela é uma doença onde o nosso próprio sistema imunológico e anticorpo nos atacam. As lesões da febre reumática, elas são difusas, com preferência, com predileção pelos tecidos conjuntivos, sendo a artrite a mais frequente manifestação da doença. A artrite, ela vai ser caracteristicamente migratória, durando de 1 a 5 dias em cada articulação. Então, ela vai aparecer uma inflamação em uma articulação, passados de 1 a 5 dias, ela vai desaparecer daquela articulação e vai migrar para outra. As articulações maiores, as grandes articulações, elas são mais acometidas e, na maioria das vezes, é poupado as juntas das mãos, pés e a coluna vertebral. A coreia de Sardinhã também é um sinal de febre reumática e os nódulos subcutâneos também podem aparecer, tá? Os nódulos subcutâneos é como se fosse um caroço embaixo da pele, por exemplo, no dorso da mão, no dorso do antebraço, na parte dos membros inferiores, na região occipital pode aparecer também, no couro cabeludo, nos processos espinhosos, no tornozelo, enfim, podendo chegar até a 2 centímetros. Além disso, pode aparecer o eritema marginatum, que é uma lesão migratória, que é essa da foto, em formato de máculas ou pápulas avermelhadas, que variam de tamanho e que aparecem mais no tronco, seguido das extremidades proximais dos membros e muito raramente na face, tá? A cardite também é um sinal da doença, que é definido como a inflamação do pericárdio, do miocárdio e do endocárdio, de forma separada, então pode ser em uma dessas 3 estruturas que eu citei, ou em combinação. Então, pode aparecer uma inflamação que acometa essas 3 estruturas, tá? Outros achados inespecíficos que também podem aparecer são a artralgia, a febre, como eu também já tinha citado no início, a história pregressa de doença cardíaca reumática, então um paciente que já teve uma doença cardíaca de origem reumática antes, ou mesmo febre reumática anteriormente, achados laboratoriais e também no eletrocardiograma, tá? Algo importante de citar também para vocês é que, em relação à coreia de Sardinhã, ela é a causa mais comum de coreia adquirida na criança, tá? E ela acontece pela resposta autoimune contra os gânglios da base cerebrais. Então, o nosso anticorpo ataca os gânglios da base cerebrais, tá? Ela tem predomínio no gênero feminino, em aproximadamente 70% dos casos. A coreia, eu não sei se vocês já aprenderam sobre, mas ela é caracterizada por rápidos movimentos involuntários das extremidades e de face, que desaparecem durante o sono, a fraqueza muscular e a alteração da fala, tá? Ela é exteriorizada tardiamente na febre reumática, então a doença precisa estar avançada.
e podendo ser, inclusive, de manifestação única. Então, aparece uma vez só o episódio de coreia. E esse é o único dos sinais que, por si só, permite o diagnóstico de febre reumática, que não precisa estar acompanhado dos outros sinais. Bom, para nós, nessa aula, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a cardite, ou seja, de que forma que o nosso coração ele é acometido, né, por essa doença. Então, dando sequência, a cardite, né, quando elas são discretas, elas não são acompanhadas de outros sintomas da doença e elas podem passar despercebidas, e somente serem diagnosticadas em exames de rotina ou por ocasião de surtos subsequentes, ou seja, quando voltar a acontecer um surto de febre reumática, tá? Então, a cardite é o sinal mais frequente em crianças brasileiras admitidas em serviços especializados, cerca de 65%, constituindo-se de manifestação clínica importante, né, da febre reumática. Por quê? Pelos riscos de morbidade e mortalidade. Então, a cardite é a manifestação mais importante porque, dentre as outras manifestações, é a que tem maior risco de morbidade e de mortalidade. Como eu citei anteriormente, a cardite vai ser a inflamação do pericárdio, miocárdio e endocárdio, separadamente ou em combinação. Dessa maneira, o ecocardiograma, ele é um exame que nós já estudamos anteriormente, que vai ser sensível para a detecção das anormalidades valvares, ou seja, qualquer anormalidade das válvulas cardíacas que a febre reumática aguda vai apresentar. E também vai ser capaz de identificar as formas subclínicas com aparente ausência da doença. Por que esse exame permite essas detecções e essas identificações? Porque é um exame que pode trabalhar e nos dar informações sobre a morfologia e anatomia do funcionamento desse coração, além da análise do fluxo com o Doppler, ou seja, permite diagnosticar o tipo de comprometimento cardíaco com maior segurança, visto a cardite poder acometer qualquer uma das áreas das estruturas do coração, o ecocardiograma é um exame que vai auxiliar com grande valia para esse diagnóstico. A cardite, ela apresenta 4 sinais clínicos para o diagnóstico clínico. Então, o primeiro, um sopro cardíaco, chamado de orgânico, anteriormente ausente, tá? Então, lembrando, o sopro, ele é o nome do ruído que é produzido pela passagem do sangue pelas estruturas do coração. Ele pode ser do tipo funcional, que é um sopro, entre aspas, inocente, que é comum em até 50% das crianças saudáveis. Ou então ele pode ser patológico quando associado a defeitos no coração, como endocardite ou sequelas de infarto. É chamado de sopro funcional aquele sopro que não é por conta de uma válvula, tá? Então, quando o sopro é chamado de funcional ou anorgânico, é um sopro que não é causado por uma válvula, tá?
Já o sopro orgânico, que é esse nome dado ao primeiro sinal de cardite, então sopro cardíaco orgânico, ele traduz uma lesão valvular anatômica, tá? Esse sopro orgânico, ele se encontra presente em praticamente 100% dos casos de cardite. Porém, se houver taquicardia, insuficiência cardíaca congestiva ou pericardite, estas condições podem mascarar a ausculta e ser imperceptível, inaudível, para fazer a ausculta desse sopro cardíaco orgânico, tá? O segundo sinal é o aumento da área cardíaca, chamada de cardiomegalia. A cardiomegalia, ela vai estar presente em mais de 50% dos casos, traduzindo um comprometimento do miocárdio e raramente do pericárdio. A insuficiência cardíaca é o terceiro sinal. Ela é incomum nos primeiros surtos de cardite, porém a chance de desenvolvê-la, né, ela vai ter um aumento na frequência quando existem vários surtos subsequentes. Então, quanto mais surtos a pessoa tiver, maior a chance de aparecer e desenvolver uma insuficiência cardíaca. E a pericardite, que é o quarto sinal, vai ocorrer em 5 a 10% dos casos apenas de cardite de origem reumática. Então, é o sinal menos comumente encontrado. A forma mais comum da cardite se estabelecer é na endocardite, ou seja, no comprometimento do endocárdio, tá? Lembrando das camadas lá do coração, nós temos a camada fibrosa, né? O pericárdio parietal, uma cavidade pericárdica, onde fica o líquido, né? Para não haver colabamento, o pericárdio visceral, depois o miocárdio e o endocárdio, que é responsável pelo revestimento interno do coração. Dessa maneira, o sopro mais característico da febre reumática vai ser consequente, né, dos problemas valvulares, sendo o mais comum o sopro dos problemas na válvula mitral, tá? No caso aqui, eu coloquei insuficiência. Nós vamos ter as aulas de valvopatias posteriormente e nós vamos entender bem o que é insuficiência ou estenose de uma válvula. No caso da insuficiência, é quando essa válvula ela não fecha direito e permite um refluxo sanguíneo, né? Um regurgitamento. Então, o acometimento mais comum da cardite é na válvula mitral, porém pode também acometer outras válvulas nessa ordem decrescente de frequência. Depois a válvula aórtica, depois tricúspide e raramente válvula pulmonar, tá? Lembrando, aqui está que o mais comum é a insuficiência mitral, porém, uma endocardite pode causar uma estenose mitral também e pode causar insuficiência ou estenose em todas as outras válvulas, tá? Isso nós vamos conversar posteriormente. A endocardite, ela vai estar sempre associada ao envolvimento dos demais folhetos cardíacos. Então, se eu tenho um problema no endocárdio, frequentemente as outras estruturas também vão estar acometidas. Porém, na miocardite e na pericardite, ou seja, na cardite do pericárdio e do miocárdio, elas, quando isoladas, então eu só tenho miocardite ou eu só tenho pericardite e as outras estruturas estão preservadas, certo? Quando elas são isoladas, elas raramente são diagnosticadas como febre reumática.
Bom, o aumento do risco e a progressão para uma forma severa de doença valvular está associada à cardite moderada ou severa e às recorrências relacionadas a mães com baixo nível educacional. Então, a profilaxia, ela tem que ser realizada, tá? Então, como forma de estratégia para diminuir o risco e a progressão dessa doença, é necessário adotar a estratégia de profilaxia primária e secundária. A profilaxia primária, ela é baseada no reconhecimento e no tratamento das infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto de febre reumática por meio da redução do contato com o estreptococo e tratamento das faringoamidalites, tá? Ou amidalofaringites. Já a profilaxia secundária, ela vai consistir na administração contínua de antibiótico específico a esse paciente portador de febre reumática prévia ou de cardiopatia reumática comprovada, com o objetivo de prevenir uma colonização ou uma infecção de via aérea superior pelo GABA, né, pelo estreptococo, com consequente desenvolvimento de novos episódios da doença. Então, essa é uma doença que precisa ser acompanhada de perto e, na maioria das vezes, para o resto da vida. O tratamento da febre reumática, então, ele consiste em erradicar o estreptococo da orofaringe, que é o que eu comentei com vocês, de profilaxia primária, prevenir novas infecções do estreptococo, que é a profilaxia secundária, e também suprimir o processo inflamatório. Porém, as maiores dificuldades em relação à terapêutica estão ligadas à profilaxia secundária, porque ela prevê a utilização de antibióticos por períodos muito prolongados de tempo, sendo indicada a penicilina, benzatina, a cada 3 semanas até 18 anos de idade ou por toda a vida. Então, essa conduta é causa mais frequente de recorrência, pois a aderência a esse tipo de esquema terapêutico, é muito baixo, especialmente em nosso meio, especialmente para aquelas pessoas de baixo nível socioeconômico e que vivem em aglomerações. Tá ok? Então, a febre reumática, ela promove alterações cardíacas que podem ser permanentes, dependendo da severidade do acometimento, né? Como, por exemplo, do acometimento da válvula, que pode evoluir para a cura, permanecerem estacionárias ou sofrerem calcificações progressivas dessas válvulas, tá? As calcificações, tipo um exemplo de calcificação, é a estenose de uma válvula, como por exemplo da válvula aórtica, que nada mais é que o estreitamento dessa válvula devido ao seu enrijecimento, tá? Essa estenose, ela vai impedir que a válvula abra corretamente, forçando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue através da válvula. E aqui nós temos 3 fotos, tá? Todas de válvulas com coleção de vegetação de estreptococo. Aqui também, ó, depositada nas cúspides das válvulas. E aqui um enrijecimento, ou seja, uma calcificação que enrijeceu, que estenosou uma válvula. Tá? Então, quanto mais recorrente os surtos de febre reumática, surtos de cardite, maior a evolução da doença e mais severo o acometimento cardíaco. Lembrando, o mais comum são os acometimentos nas válvulas, tá?
Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. O que é importante ressaltar é que, até o momento, apesar das inúmeras pesquisas realizadas, ainda não se conseguiu a viabilização de uma vacina anti-estreptocócica. Então, realmente, a profilaxia secundária é algo de muito difícil manejo. Então, é muito importante o reconhecimento dessa patologia, tá? Eu vou voltar com outro vídeo sobre as valvopatias. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!